Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje a Igreja celebra a memória dos santos Timóteo e Tito. Não apenas os 12 são enviados em missão, mas os outros 72. O motivo é mostrar a largueza da messe e a penúria dos operários. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Neste dia da memória de São Tito e São Timóteo, a Igreja nos convida a proclamar o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 10. São Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Tito e São Timóteo são discípulos e colaboradores de São Paulo. Timóteo e Tito foram bispos de Éfeso e de Creta. Ou seja, Timóteo de Éfeso e Tito de Creta. São os destinatários das epístolas do apóstolo Paulo, chamadas cartas pastorais. Timóteo nasceu em Listra, na Ásia Menor, de mãe judia e de pai gentio, e converteu-se na primeira viagem de São Paulo àquela cidade. Destacou-se pela fidelidade com que seguiu o apóstolo. Devia ser muito jovem quando São Paulo pediu aos cristãos de Corinto que o tratassem com respeito. E ainda não tinha muitos anos quando foi nomeado bispo de Éfeso. A tradição diz que morreu mártir nesta cidade. Tito foi um dos discípulos mais apreciados por São Paulo. Filho de pais pagãos, foi convertido pelo próprio apóstolo. Assistiu com ele e com Barnabé
ao Concílio de Jerusalém. Nas epístolas de São Paulo, aparece como um homem cheio de coragem e firmeza contra os falsos mestres e as doutrinas errôneas que já começavam a aparecer no meio dos cristãos. Morreu quase centenário, por volta do ano 105 da era cristã. A origem, o centro e a meta de qualquer vocação, de apóstolo, de evangelizador, de bispo, de padre, de leigo, de leiga, de religioso, a origem, o centro e a meta de qualquer vocação e qualquer missão é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que chama, aquele que também envia. Neste ano estamos celebrando o 3º ano vocacional no Brasil. Celebrar o 3º ano vocacional é refletir sobre esse chamado de Deus para cada batizado. Cada um de nós recebemos uma vocação, um chamado para corresponder, a fim de que a Igreja de Cristo possa se desenvolver. Claro, lembramos de que a messe é grande e os operários são poucos. Sejam religiosos e religiosas, sejam monges, sejam padres, bispos, sejam leigos e leigas atuando nas pastorais e movimentos. Quero hoje trazer aqui 2 pensamentos que estão presentes no texto base do ano vocacional. O primeiro dele diz assim: à luz do ministério de Cristo, cada pessoa compreende a sua identidade e missão. É também à luz de Cristo que a igreja encontra sua vocação e sua missão. Então precisamos ser iluminados por Cristo, pelo que Jesus fez, pelo como ele agiu neste mundo, pela sua missão de resgatar o homem do pecado e do mal, de libertar, de trazer a palavra de Deus, a salvação, de promover a cura integral à humanidade do ser humano. Esta missão é de Jesus, essa missão é de cada um de nós, essa missão é da igreja. Outro ponto: alcançados pelo amor trinitário, como discípulos missionários, somos inseridos em sua dinâmica de amor e doação pela vida. Só quem foi amado é capaz de amar. Nós fomos amados pela Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somos chamados a viver a nossa missão na dinâmica do amor e da doação da vida. No Evangelho de hoje, Jesus ensina que é preciso, nesta missão de evangelizadores, de discípulos missionários, mansidão, pobreza, espírito de paz, não ter exigências, interessar-se pelos necessitados e então anunciar o reino. Jesus deixa claro: a obra é maior que os trabalhadores. A obra é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, não só precisamos trabalhar, fazer a nossa parte, mas precisamos clamar para o dono da messe, a fim de que envie mais obreiros, mais trabalhadores. Além disso, precisamos ter clareza e tranquilidade para não nos assustarmos. O ambiente onde o Evangelho precisa ser anunciado é hostil. Cada vez mais se rejeita a Deus, se rejeita a palavra de Deus, se rejeita a essência do Evangelho. Os trabalhadores não são enviados para os lobos, mas para o meio dos lobos. É ali que se vai falar e viver o Evangelho. E ninguém pode falar do céu ou querer o céu se ficar apegado às coisas da terra. Não é que não possamos possuir os bens e usufruir deles, mas não podemos ficar apegados às coisas da terra. Ainda sobre a rejeição,
que Jesus diz: vocês serão rejeitados. O evangelho, na verdade, é que será rejeitado. A rejeição não significa uma derrota, mas, ao contrário, ela será um severo juízo para aqueles que a quiseram, para aqueles que não acolheram a mensagem do evangelho. Pois quanto maior a oportunidade, maior é a responsabilidade. Isso vem justamente no versículo posterior do texto que nós já meditamos hoje. Mas vale a pena a gente pensar nisso, porque depois Jesus fala dessa rejeição do Evangelho. Hoje também, ao celebrar esses apóstolos, a igreja é chamada sempre a pensar nos sucessores dos apóstolos, que é a doutrina da igreja. Os bispos são sucessores dos apóstolos, porque os apóstolos foram então transmitindo para os outros a doutrina, a graça e a bênção de Deus, a fim de que a igreja pudesse continuar. É interessante, o Catecismo da Igreja Católica inclusive traz sobre a questão da sucessão apostólica. E muitos outros materiais você pode encontrar na internet sobre a sucessão apostólica. Inclusive, eu convido você, no aplicativo Pocket Terço, tem para o dia de hoje uma reflexão sobre isso, sobre a sucessão apostólica. Vamos rezar hoje a nossa oração, assim apresentando a oração do ano vocacional de 2023. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor ao serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.